Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 18 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, eu faço parte da paróquia Santo Antônio, na cidade de Igarapé, em Minas Gerais, e é uma alegria muito grande ter vocês todos os dias aqui, ouvindo, meditando e deixando que a palavra de Deus possa cada dia mais ir transformando a vida, o sentido e dando direção para o caminhar. E isso só o Senhor pode fazer. Então eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e convidá-los. Vamos juntos. Se esforce para ouvir todos os dias a palavra de Deus. Se esforce para que seja como o seu alimento, o seu café da manhã, o seu almoço, que não possa faltar na sua vida. Que você possa desejar todos os dias se alimentar da palavra de Deus. E também compartilhar e me ajudar a evangelizar. Eu tenho muitos testemunhos de irmãos e irmãs que compartilham essa pregação diária, e o quantas maravilhas, quantas bênçãos o Senhor tem derramado. E é para Ele que nós direcionamos esse dia, e a Ele nós damos todo louvor, toda honra e toda glória. Como nós temos meditado esses dias, o Evangelho de hoje, São Marcos vai mostrar mais uma vez a atitude incoerente dos fariseus, daqueles que não estavam satisfeitos com Jesus, porque a luz incomoda. Jesus incomodava muito os fariseus, os mestres da lei, porque a maneira de Jesus se comportar, a maneira de Jesus agir, mostrava algo que eles não conseguiam fazer, que era cativar as pessoas, porque eles simplesmente colocavam pesos, fardos pesados nas pessoas, e não demonstravam amor com ninguém, não demonstravam uma relação de desejo de ajudar as pessoas. E Jesus, o contrário. Jesus, ele estava ali com as pessoas. Jesus, ele se colocava no lugar das pessoas. Jesus, ele estendia as mãos para todos que precisavam. Jesus se misturava com as pessoas, andava no meio dos pobres, dos desprezados, dos marginalizados, dos doentes, dos leprosos, das prostitutas. Ia na casa de pecadores, mas sempre com um propósito de trazer restauração de vida. Mas os fariseus não. Os fariseus, os mestres, os doutores da lei, eles gostavam de ser aplaudidos. Eles andavam com roupas bonitas,
para serem elogiados. Eles queriam ser sempre o centro das atenções. Jesus não. Jesus, sendo Deus, ele demonstrava humildade e exercia literalmente o amor para com todos. E os fariseus agiam assim. Infelizmente, como muitos líderes também agem hoje. Sabe, não dando para as pessoas um caminho a seguir, mas simplesmente fazendo as pessoas ficarem presas a eles. E para isso colocam fardos, colocam pesos, colocam obrigações que nem eles mesmos cumprem de verdade. E os fariseus agiam assim porque eles não tinham amor. E vocês vão lembrar que nós meditamos esses dias a diferença de autoridade e autoritarismo. Os fariseus eram autoritários, porque era a única maneira que eles tinham de deixar as pessoas submissas a ele. Jesus exercia o amor e ele não obrigava ninguém a segui-lo. Mas cada dia a multidão ia crescendo mais. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, se esses dias o Evangelho tem nos falado tanto dos fariseus, tanto da falsa religião, do legalismo religioso, nós precisamos parar para pensar. O Senhor está querendo falar comigo. A sua palavra está querendo falar comigo. Falar com a igreja hoje. Falar com o povo de Deus hoje. E nós, como povo de Deus, precisamos em muitas situações repensar como nós temos vivido a nossa fé. Como nós temos vivido o nosso batismo. Se temos sido igreja de verdade fora das quatro paredes. Tem uma canção que eu passei a admirá-la. Ela tem uma letra maravilhosa, uma canção do Padre Zezinho. Se você até quiser, ouça. Ela chama Cantiga por um Ateu. E o final da canção, o Padre Zezinho fala assim: por este amigo meu, que a sua fé perdeu, naquele mesmo dia eu fui rezar. E a minha prece amiga gerou essa cantiga que eu fiz pensando muito em meu país cristão. Aí o Padre Zezinho diz assim: às vezes muita gente não crê no que acredita e afasta o seu irmão da religião. Às vezes muita gente não crê no que acredita e afasta o seu irmão da religião. E essa, meus irmãos e minhas irmãs, é uma grande verdade, porque quantas vezes nós não acreditamos de verdade, e nós precisamos acreditar, porque a religião, ela tem que produzir essa vida nova em nós. A religião existe, como nós falamos ontem, para religar o homem a Deus. E a religião, o que Jesus veio trazer, ele veio mostrar essa religião de uma relação direta com o Pai. Essa religião que adora o Senhor, como o catecismo nos ensina, por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz por nós, por aquilo que Ele é para a nossa vida. E os fariseus, eles não conseguiam viver, eles queriam dominar, eles queriam manipular, eles queriam escravizar as pessoas. Sabe, a igreja, ela veio para trazer vida, para libertar e não para oprimir. E nós também, como cristãos, a nossa missão é essa: libertar, trazer vida e mostrar para as pessoas que em Deus nós somos livres. E a verdadeira liberdade, ela nos leva a fazer tudo para Deus, não por obrigação e não por medo, mas por amor. E ali então, naquele dia, os fariseus estavam observando, e havia um homem que ele tinha a mão seca, aquele homem não podia movimentar a sua mão, a mão que é usada para tantas coisas. Aquele homem não poderia trabalhar,
Aquele homem não poderia fazer nada com a sua mão. Ele estava com a sua mão seca. Então eles ficavam observando. Vamos ver se ele vai curar no dia de sábado. E aí nós vamos acusá-lo. Olha a mente daqueles homens. Eles tinham isso. Jesus não vai curar no dia de sábado, porque senão nós vamos acusá-lo. Mas Jesus mais uma vez demonstra sabedoria e amor ao plano, ao projeto do Pai. Ele coloca aquele homem no meio ali da sinagoga e pergunta: é permitido fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? É permitido salvar uma vida ou deixá-la morrer? E aqueles homens então ficam sem resposta, porque eles sabiam que eles estavam errados. E Jesus se entristece porque ele vê que aqueles homens eram homens duros de coração. Eram homens que não se abriam, mesmo vendo toda a manifestação de Deus em Jesus, mesmo vendo os milagres extraordinários, mesmo vendo tudo que era realizado através de Jesus. Aqueles homens endureciam o coração e não deixavam a verdade entrar nas suas vidas. Eu tenho certeza que Jesus queria também que os fariseus, que os doutores, que os mestres da lei abraçassem a missão, mas não. Eles eram duros de coração. E nós, irmãos e irmãs, precisamos pedir isso todos os dias ao Senhor. Senhor, não deixe meu coração endurecer. Não deixe meu coração se tornar insensível ao seu agir. Porque quem tem o coração endurecido não consegue sentir as batidas do coração de Deus. Quem tem o coração duro fica insensível e não consegue ver o poder de Deus agindo. Não consegue ver o amor de Deus se manifestando. E Jesus então fala para aquele homem: estende a sua mão. Aquele homem imediatamente estende a sua mão. E a sua mão fica curada. Jesus cura num dia de sábado. Jesus cura no domingo. E ele vem dizer para nós: para o amor não há nenhuma barreira. Não deve haver nenhum empecilho. Para fazer o bem, nós devemos fazer todos os dias. Para viver esse amor de Deus todos os dias. Para abençoar a vida dos outros todos os dias. E para sermos igreja de verdade no mundo. Para darmos esse testemunho. Porque como o Padre Zezinho disse, muitas pessoas não acreditam. Porque nós mesmos, que estamos dentro da igreja, que somos batizados, não damos um testemunho fiel. E não honramos aquilo que nós professamos com a boca. E que muitas vezes pode não sair do coração. Aquele homem foi curado, meus irmãos e minhas irmãs. E o Senhor está dizendo para cada um de nós: para fazer o bem, não existe hora nem lugar, é a todo momento, é a todo instante. Para ser canal de bênção na vida das pessoas, nós temos que nos abrir à ação do Senhor e deixar que Ele nos guie, deixar que Ele nos conduza, deixar que Ele direcione sempre os nossos passos. Quanto tempo aqueles homens perderam tentando achar um erro em Jesus e deixaram de viver o mais essencial, deixaram de viver andando com Jesus. E quando Jesus termina aquele milagre, aqueles homens, ao invés deles louvarem a Deus, eles vão procurando uma maneira de como haveriam de matar Jesus. Aqueles homens queriam eliminar Jesus porque Jesus os incomodava, porque eles não conseguiam ser como Jesus, porque Jesus era amado, porque Jesus era querido por todos. Todo lugar que Jesus chegava, havia uma grande multidão, e isso incomodava demais. Então eles queriam achar desculpas, pretextos, para tirar Jesus do caminho deles. Hoje também isso acontece.
mas nós devemos continuar fazendo bem. Nós devemos continuar estendendo a mão para aquele que precisa. Nós devemos continuar sendo bênção na vida dos outros. Meu irmão, minha irmã, olhando para a nossa realidade, olhando para o nosso dia a dia, nós precisamos pedir cura ao Senhor. Nós meditamos uns dias atrás também. Quantas pessoas não conseguem aplaudir a vitória dos outros? Quantas pessoas movidas por inveja, por ciúme, por não ter o que o outro tem, não se esforçam para ter, mas ficam invejosas, ficam colocando pensamentos destrutivos na vida do outro. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que, como diz a palavra, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Nós não podemos deixar a inveja, a maldade tomar conta do nosso coração. Mas o contrário, se alguém da sua família, se um vizinho, um amigo de trabalho foi bem sucedido em alguma coisa, não inveje, trabalhe para você também ser bem sucedido. E se você sente que você está sendo perseguido ou perseguida pela sua simplicidade, pela sua humildade, não mude. Continue assim. Continue sendo instrumento de Deus. Mesmo que as portas se fecharem, continue, porque o Senhor vai te honrar cada dia mais. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E na oração de hoje, enquanto eu estava preparando essa pregação, o Senhor me deu essa visualização de Jesus falando com aquele homem da mão seca. Estende a sua mão. Estender a mão, meu irmão e minha irmã, é esse gesto de pedir. Falar: Senhor, eu preciso, eu quero, eu me abro ao Senhor. Então eu quero convidar você, estenda a sua mão. Estenda a sua mão em nome de Jesus e receba a bênção do Senhor. Nós estamos hoje aqui reunidos, Senhor, em seu nome, e diante dessa palavra, diante desse milagre que provocou, Senhor, a alegria daquele que foi curado e a inveja daqueles que te perseguiam, nós queremos te pedir, nos ajuda a viver dignamente como seus filhos. Senhor, não deixa que sejamos guiados pela inveja, pelo ciúme, porque a inveja, o ciúme, são armadilhas do inimigo que já destruíram muitas pessoas. E próprio Satanás também foi destruído por causa da inveja. Então, Senhor, cura. Se houver inveja, se houver pessoas, Senhor, que estão tristes com o sucesso, que estão tristes com o crescimento do outro, cura e ajuda cada um a entender que nós podemos ser felizes, que nós podemos viver na bênção do Senhor sem querer prejudicar ninguém. Dá-nos um novo coração, Senhor, que o nosso coração seja no seu coração, Senhor, na mesa batida do seu coração, para que assim, meu Deus, nós possamos ser diferentes dos fariseus, nós possamos ser diferentes dos invejosos, e assim como o Senhor curou aquele homem, nós estamos com as mãos estendidas, humildemente te pedindo, Senhor, cura-nos, não deixa a nossa mão seca, não deixa a nossa vida na sequidão, Senhor, mas cura-nos, para que possamos, em seu nome, abençoar outras pessoas. Olha para nós nesse dia, e nós estamos com as mãos estendidas para receber todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós nesse dia. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.